Esqueçam a emergência. Não, eu tô pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não tô ligando pra isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que tá não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito ainda é medida de emergência. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tô pela boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília desliga. Da gravação desse vídeo, a Polícia do Distrito Federal está, né, junto com o comandante da polícia e o secretário de segurança do governador Ibanez, está lá para tirar os caminhoneiros na calada da noite. Como age o ladrão, né, como age o mal, como age as trevas. Brasília, 8 de setembro de 2021, quase meia-noite. Polícia Militar do Distrito Federal do Ibanez quer acabar com o acampamento aqui na Esplanada, mas a polícia parece que está do lado do povo, a polícia está entendendo. A polícia lá, as viaturas. Nós somos a barreira. Estamos fazendo barreira. Vamos ver se realmente os policiais irão nos atropelar. Esperaram parte dos manifestantes que estão ocupando a esplanada em Brasília, né, pedindo o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esperaram parte dessas pessoas irem dormir em outros locais. Existe um acampamento com cozinha. Você viu isso hoje aqui no canal Vista Pátria. Se você é inscrito, inscreva-se no canal, esse não é. Postamos aqui, mostramos direto de Brasília, né, o vereador Douglas. Muito grande sobre o espaço do presidente. Aqui é diferente, né? E no caso do presidente Bolsonaro, ele é rebelde, ele é inquieto, ele é impetuoso. Então, a gente se acostumou com isso. Eu tenho realmente uma equipe altamente preparada. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas não é fácil acontecer exatamente pelo grau de preparo da equipe e porque ao longo desse tempo que nós estamos acompanhando as atividades do presidente, a própria segurança já aprendeu muita coisa. Então, eu estou torcendo para que esse aprendizado continue a ser eficaz. Mas dado o clima de tensionamento que nós vivemos hoje no Brasil, né, dado todo esse ambiente... Isso vai ficar para a história do Brasil, foi despolitizar as Forças Armadas. Ele conseguiu fazer das Forças Armadas brasileiras forças não politizadas e completamente... Eu vivi na minha casa. Minha casa, eu dormia num sofá, que tinha essa parte de baixo para colocar roupa de cama, e no sofá que eu dormia, essa parte da roupa de cama era de Ina e granada. Tá? Ina é uma metralhadora, né? E granadas. Naquela época, esses movimentos eram muito mais frequentes, né? Nós tivemos Jacareacanga, nós tivemos Aragarças, nós tivemos várias revoltas de sargentos. E com a subida do Castelo Branco ao poder, a grande providência que o Castelo tomou, e isso vai ficar para a história do Brasil, foi despolitizar as Forças Armadas. Ele conseguiu fazer das Forças Armadas brasileiras forças não politizadas e completamente alheias ao partidarismo político. Isso continua hoje. As Forças Armadas brasileiras não têm partido político, elas são absolutamente apolíticas e têm certeza que não devem ser politizadas, não devem abraçar
candidatos, não devem abraçar partidos. Elas são forças que trabalham dentro do que prevê a Constituição. Defesa da pátria, atividade. E hoje são muito mais empregadas em atividades extracurriculares do que eram na época. Mas isso faz parte dessa evolução do Exército. O Exército hoje constrói muito mais, o Exército participa da distribuição de água no Nordeste, o Exército tem hospitais montados em navios na Amazônia da Marinha que percorrem praticamente todos os grandes rios da Amazônia, levando assistência para a população. O Exército trabalha em garantia da lei e da ordem, tem uma série de missões que são típicas de polícia. Então, o Exército hoje é muito mais versátil, trabalha em missão de paz do que era antigamente. E a política, né? Graças a Deus, a política. Agora são as críticas. Oi, general, é a Cristina. Quase preenchido por militares. São funções cuja especificação no quadro de funções é destinada a militares de carreira. Aqui, no Gabinete de Segurança Institucional, cerca de 1.200 militares. E são funções de natureza militar. Aqui, o camarada pode ficar 6, 8 anos aqui. Não é comum, mas pode ficar. Outras funções são também exclusivas de militares. Então, nós não temos como reduzir esse efetivo, porque são funções de natureza militar. O Ministério da Defesa, ele é totalmente quase preenchido por militares. São funções cuja especificação no quadro de funções é destinada a militares de carreira. Na capital paulista, 500 mil pessoas participaram da Marcha da Família com Deus, pela liberdade em defesa da Constituição e das instituições democráticas brasileiras e de repúdio ao comunismo. Movimento organizado principalmente por setores do clero e por entidades femininas em resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro em 13 de março de 1964. A marcha saiu da Praça da República, ao som dos clarinetes dos dragões da Força Pública, e chegou à Praça da Sé com o sino de todas as igrejas repicando simultaneamente, enquanto a banda da Guarda Civil executava Paris Belfort, o hino da Revolução Constitucionalista de 1932. O principal articulador da marcha foi o deputado Antônio Silva da Cunha Bueno, apoiado pelo governador Adhemar de Barros, que se fez representar no trabalho de convocação por sua mulher, Leonor de Barros. Falaram durante a concentração, em frente à Igreja da Sé, o senador Auro de Moura Andrade, o deputado Herbert Levi, o senador Padre Calazans, a deputada Conceição da Costa Neve e outros oradores. O governador Carlos Lacerda, que assistiu a parte da concentração, disse que São Paulo começou a salvar o Brasil. Milhares de faixas conduzidas pelos manifestantes faziam alusão à integridade da Constituição, à democracia e às reformas e combatiam o comunismo. Admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turbe a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar
protocolou no início da noite o pedido de impeachment O Palácio do Planalto protocolou no início da noite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo, o presidente Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo para impedir que o tribunal abra investigação sem passar pela análise da Procuradoria-Geral da República. Os mandados de busca e apreensão ocorrem no momento em que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a atuação questionada por uma notícia-crime apresentada por senadores de oposição. Em outra ação, que também é de relatoria de Alexandre de Moraes, os parlamentares pedem que o Supremo encaminhe ao Conselho do Ministério Público notícia-crime por suposta prevaricação de Augusto Aras, durante as críticas feitas por Jair Bolsonaro ao sistema eletrônico de votação e em questionamento de medidas adotadas pelo presidente durante a pandemia. A movimentação do Procurador-Geral da República em ações ligadas ao governo acontece no momento em que ele terá que passar por nova sabatina no Senado Federal. E já há bastante tempo vem defendendo publicamente uma intervenção militar no Brasil. Por conta dessas declarações, o general Mourão foi afastado em 2015 do Comando Militar do Sul e transferido para um cargo burocrático na Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Mas isso não foi suficiente para o calar e, recentemente, no dia 15 de setembro, o general Mourão voltou a falar sobre a possibilidade de uma intervenção militar, dessa vez durante uma palestra numa loja maçônica em Brasília. Resumindo a conversa, ele disse que se os três poderes não resolverem os problemas graves do país, então as Forças Armadas poderão ter de intervir, e que essa intervenção não será fácil e que trará problemas, mas não chegou a dar detalhes sobre que problemas seriam esses. Dito isso, e deixando mais uma vez bem claro que a discussão aqui não irá orbitar o aspecto político, na prática, se os militares resolverem intervir, como é que isso se processaria? Como devem imaginar, uma intervenção militar, seja no Brasil ou em qualquer outro país, não é algo fácil ou indolor. É preciso haver um grande entendimento entre os comandantes militares para evitar o surgimento de facções contra e a favor da intervenção. Se isso não for feito, há o sério risco de ter início uma guerra civil, já que por motivos óbvios, o governo civil não tem interesse em abandonar a sua posição de liderança. Uma guerra civil é, obviamente, um dos efeitos colaterais mais temíveis de uma intervenção militar. Por isso, é importante que uma iniciativa desse tipo parta o mais de cima possível na hierarquia das Forças Armadas, e não a partir de comandantes de unidades dispersas pelo território nacional. É importante frisar aqui que é difícil prever como ocorreria uma intervenção militar hoje no Brasil, tendo apenas por base a experiência de 1964, já que naquela época amplos setores da sociedade pediam abertamente a queda do presidente João Goulart. Praticamente todos os grandes jornais brasileiros defendiam a deposição do presidente, como por exemplo o Jornal do Brasil e principalmente o jornal O Globo. Algo que hoje em dia não acontece, com alguns setores da nossa sociedade defendendo a continuidade do atual regime, o que aumentaria o risco que já referi aqui de um impasse que poderia facilmente escalar para a troca de tiros entre facções rivais. Em 1964, nem todos os militares estavam alinhados no movimento para derrubar o governo de Goulart, e foi graças às negociações do general Médici que a situação não descambou para a guerra, já que o general Amaury Cruel, na época comandante do 2º Exército, estava marchando à frente das suas tropas em direção ao Rio de Janeiro para colocar um fim no movimento intervencionista, com ordens claras e inequívocas para usar a força se necessário, e isso só não aconteceu graças a longas negociações. Por isso, se mesmo em 1964, quando grande parte da sociedade apoiava abertamente a queda do governo, não havia uma união das tropas desde o princípio, hoje, em 2017, quando há setores que defendem a continuidade do atual regime, não se pode, obviamente, esperar por uma sintonia perfeita a esse nível. Por isso, o risco de haver choques entre generais e unidades que apoiam a intervenção e outros que não apoiam a intervenção é muito grande e não pode ser ignorado.
Ok, mas e se houver de fato esse entendimento e as Forças Armadas avançarem em conjunto? O que elas farão num primeiro momento? Tendo por base o que aconteceu em 1964, muito provavelmente o Exército irá assumir posições de combate nas principais capitais e cidades brasileiras, e principalmente em Brasília, a sede do governo central. Os principais locais serão os centros das cidades, as rodoviárias, os aeroportos, as prefeituras, os fóruns e as universidades. Partindo do princípio de que todos os comandantes estão de acordo, essa fase poderá decorrer sem grandes incidentes, mas se houver algum desacordo, os conflitos poderão começar logo nessa etapa inicial. Nessa fase, os militares tentarão negociar a saída do presidente do seu cargo, algo que pode ser fácil se houver de fato uma união entre os comandantes, ou muito difícil se houver comandantes apoiando a permanência do presidente no governo. Como é óbvio, o presidente dará ordens para que o exército ataque. O presidente pode ser deposto à força e preso, ou pode fugir para algum estado cujo governador ainda tenha o controle. Nessa fase, muitos políticos, senadores e governadores seriam presos, tal como aconteceu em 1964, bem como figuras públicas contrárias à intervenção, como juristas, advogados e professores. Para permitir essas prisões, os militares terão que impor uma espécie de lei marcial, revogando uma série de direitos civis, como por exemplo o habeas corpus. Sem o habeas corpus, uma pessoa pode ser presa e mantida presa por tempo indeterminado, mesmo sem uma acusação formal. Nessa primeira fase, com os militares temendo um levante popular ou o início de revoltas em certas partes do país, provavelmente eles teriam que agir de forma um pouco mais dura, através, por exemplo, da proibição de reuniões, aglomerações e na dispersão de manifestações anti-intervenção. Nessa fase inicial, inevitavelmente acabaria por ser imposto algum tipo de censura, justamente para evitar a disseminação de mensagens incitando o levante popular contra a intervenção, o que poderia levar ao encerramento temporário de certos meios de comunicação que hoje consideramos quase sagrados, como por exemplo o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Instagram. É claro que é impossível dizer que é exatamente assim que o processo irá transcorrer, até porque o nível das medidas Não!